Em um programa de televisão, uma rede de emissoras de São Paulo, eu assisti e ouvi alguns juristas debatendo e falando que o Brasil prende muito e prende mal. Não sei se concordo com essa expressão, mas ao desenvolver o programa, foram abordados as prisões existentes no Brasil. Exemplos citados, que pelo menos 1/5 dos que estão presos, cerca de 120 mil, são presos provisórios, presos aguardando julgamento. E entre esses, muitos, mas muitos primários. Eu vivi uma situação aqui em Poços, não vou dar nome, mas eu fui procurado por um pai que me dizia que o filho dele estava preso há 3 anos, aguardando julgamento. Claro que não podia aceitar uma situação desta. Eu entrei com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o tribunal concedeu o habeas corpus para esse caso de Poços de Caldas. Aí eu comecei a imaginar quantos casos temos em Poços, em Minas, no Brasil. Por outro lado, existem no Brasil milhares de mandados de prisão a ser cumprido. Muitos. Mas não tem vaga no sistema penitenciário. Então eu pergunto, se tiraste lá o primário de bons antecedentes que está aguardando julgamento, não abriria vaga para esses mandados de prisão que precisam ser cumpridos devido à gravidade dos fatos? Não faço juízo de valor. Eu não sou juiz, mas tenho o direito da crítica. Não podemos, em hipótese nenhuma, concordar com a situação vigente. Presos primários de bons antecedentes lá recolhidos, né? Enquanto casos graves estão correndo aqui fora. Abro o questionamento e convido quem quiser debater a favor ou contra, que me procure e venha aqui, neste programa, para falar sobre prisões. O programa de hoje está totalmente selecionado. Antes, porém, seja bem-vinda, doutora Patrícia Silva. Obrigada, doutor. É um prazer estar aqui sempre. A doutora Patrícia, que é assessora jurídica TV Poços junto comigo, e minha companheira de trabalho na área criminal. Doutora Patrícia, o que diz o texto constitucional quando tratamos de prisão? Bom, doutor, em primeiro lugar é importante esclarecer, né, como o senhor disse, que a privação da liberdade de uma pessoa, ela deve ser exceção, ou seja, deve-se cumprir uma pena e ser restrita a liberdade da pessoa somente depois de um devido processo legal, onde teve um embate, onde ela pôde dar a sua versão dos fatos e ela foi condenada. Antes disso, existem as prisões chamadas cautelares, que são prisões provisórias, como o senhor citou, esse cliente que ficou preso 3 anos antes mesmo de ser condenado. Ou seja, as prisões cautelares, elas são impostas a pessoas que são presumidamente inocentes. Elas não foram condenadas ainda. Por conta disso, para que não haja essa restrição da liberdade, sem que seja extremamente necessário, a Constituição Federal prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso está no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Diz também que ninguém será preso senão em flagrante, delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Também prevê que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Diz ainda que o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Diz também que é previsão legal
que será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária se a prisão for ilegal. Ela vai ser comunicada imediatamente ao juiz. Se o juiz constatar que a prisão é ilegal, imediatamente vai ser relaxada e a pessoa vai ser colocada em liberdade. Daí as audiências de custódia. Daí as audiências O de doutor custódia. Zé Henrique Malba, de Segunda Vara Criminal, faz todas as audiências de custódia. Eu acho interessante, é uma inovação implantada pelo CNJ, porque ao levar o preso perante o juiz, ele já adianta ali a sua versão, o juiz já analisa o flagrante, se estiver tudo certinho, claro, ele vai continuar preso. Mas eu tive vários e vários casos que o magistrado, na audiência de custódia, soltou o preso. É verdade, porque quando acontece o flagrante, o juiz então vai ter essas três opções. Na verdade, duas, né? Ou ele vai converter a prisão para prisão preventiva, ou ele vai relaxar a prisão, né, doutor? Então tem essa possibilidade, sim. Agora, doutora, o que é exatamente a prisão em flagrante? A prisão em flagrante, doutor, é aquela que ocorre quando a pessoa está, digamos ali, com a boca na botija, está praticando o crime, ou quando ela acaba de praticar o crime, ou ainda quando ela é pega logo depois de praticar o crime com objetos ali que dão indícios que ela é a autora do crime. E também as pessoas confundem muito, ligam muito o flagrante a um requisito temporal. Esse requisito temporal nem sempre ele é imposto, porque, por exemplo, uma pessoa pode ser presa em flagrante dias após ter praticado o crime. Basta que haja perseguição. Desde que a polícia não cesse a perseguição. Se a polícia não parar de persegui-lo e continuar os trabalhos para tentar encontrar o autor do crime, ele pode ser preso dias depois. Agora, doutora, a pessoa comete o delito em poços de Caldas. Vamos analisar esse aspecto. Ele é perseguido e é preso lá em São João da Boa Vista. Então a autoridade lá vai lavrar o flagrante e vai remeter para cá, porque é aqui que ele cometeu o crime, é aqui que ele vai ser julgado, é isso? Exatamente, doutor. Exatamente. As polícias trabalham no Brasil todo, né? Elas trabalham em conjunto aí, são todos agindo em prol da sociedade, todos no intuito comum, né? E a competência para analisar o crime vai ser no local onde ele foi praticado. Então remete-se o acusado para o local dos fatos. Quando nós tivemos o advento da Lei 11.343, em 2006, nós tivemos uma novidade aí a respeito do flagrante, que passou a existir o flagrante diferido, ou seja, o flagrante aguardado. Aguardado, não é preparado, aguardado. Por exemplo, a autoridade retarda legalmente a prática de um ato para um apanhado maior, para um sucesso maior. Por exemplo, ele sabe que José integra uma organização criminosa que tem 5 pessoas. Prender o José naquele momento, o lucro é só prender o José, mas vai alertar os outros que vão fugir. Então, o flagrante diferido, que é uma novidade da lei de 2006 para cá, é quando a autoridade policial, informando o juízo, faz uma atividade controlada. Exatamente. E essa atividade controlada, ela sabe, por exemplo, que o José hoje vai na casa do Antônio, vai pegar a droga e vai levar lá para o Manuel, que também é traficante e vai vender. O que a autoridade faz? Ela monta o seu esquema e faz, talvez até filmagem daquele flagrante. E quando está todo mundo reunido, chega e, como dizia lá na roça, na casa da minha avó, dava o bote e prendia todo mundo. Então, esse flagrante diferido ou flagrante social, como alguns juristas chamam, é aquele que, ao bem da coletividade, retarda-se o ato, mas prende em flagrante todos eles. Doutora, mas e a prisão preventiva? Doutor, a prisão preventiva, ela também é uma prisão cautelar e ela é decretada pelo juiz para garantir a ordem pública, a ordem econômica e a aplicação da lei penal. Está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora, a prisão preventiva, doutor, muita gente pergunta se ela tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, doutor. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. Eu acabei de citar um exemplo de um cliente meu que foi preso 3 anos em prisão preventiva. Você lembra o caso do Bruno, goleiro do Flamengo, naquele crime dele de Samúdio? Ficou preso 1 ano, né? Ficou 3 anos. 3 anos também. Aguardando julgamento. Então, ela não tem prazo máximo fixado na lei e na prática, doutor, o que a gente observa
é que muitas pessoas ficam presas além do tempo da própria condenação. Isso Tivemos acontece. vários casos desses. Isso acontece, por exemplo, pessoa, digamos assim, a gente não pode negar, né, infelizmente, pessoas mais simples, mais carentes, que não têm condições de pagar um advogado particular. A Defensoria Pública é muito competente, assim, faz um trabalho louvável, mas nós não podemos negar que não tem estrutura para atender todo mundo, principalmente nos grandes centros. Imagina, ali na capital, em São Paulo. Então, tem muita gente que está presa preventivamente por crimes, assim, não tão graves, que poderiam estar respondendo soltas e que ficam, quando chega a condenação, a pessoa já ficou presa um tempo maior do que a própria pena que foi imposta. É a situação Eu fiz um absurda. júri aqui recentemente, doutora, que já me deu a oportunidade de comentar. Eu fiz um júri aqui recentemente, na primeira vara criminal, onde a pena aplicada já tinha cumprido 1/6 dela recolhido. Então, o próprio juiz, no júri, liberou o cliente. Porque tinha cumprido um tempo suficiente para aguardar, já ficar em liberdade na outra fase do processo. E eu imagino, doutor, que quem está em casa agora deve estar pensando assim, mas que papinho é esse? Bandido tem que estar na cadeia mesmo. Tem até gente que fala assim, bandido bom é bandido morto. Inclusive tem um texto do professor Guilherme Nucci que tem esse título. Mas, gente, não vamos esquecer, há casos e casos. Imagina manter... E são seres humanos. São seres Eu humanos. acho que a pessoa tem que responder sua pena, doutora, com dignidade. Com dignidade. Não é 40 presos numa cela, igual tem aqui em Poços, por exemplo. Onde cabem 12, né? Em Poços não, vamos corrigir, no Brasil todo. No Brasil todo. Porque o nosso sistema penitenciário, ele está superlotado. Porque eles vão lá, traz o preso, põe na cela, traz o preso, põe na cela, traz o preso, põe na cela. Imagina você na sua casa. Você que, às vezes, critica até os advogados que atuam na defesa dos réus. Nós defendemos pessoas, não defendemos crimes. Eu defendo a pessoa que praticou o crime, mas não defendo o crime. E ela tem família. E ela tem família. Tem esposa, filhos, pai e mãe, igual tem a vítima também. Sempre respeitando o direito sagrado da vítima, que eu faço isso. Mas estou tratando aqui de um outro lado. Olha para você, vou fazer uma comparação. Você entra no quarto da sua casa, bota lá uma geladeira, uma TV, bota lá um som, um acolchoado dessa altura, tranca a porta e fica 3 anos dentro do seu quarto. Nos primeiros 3 meses você vai estar quebrando o vidro e pulando pela janela. Quem aguenta ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos num quarto fechado? Não consegue. Agora imagina você ficar lá 5 anos com 40 pessoas num lugar do tamanho de um quarto. Não, tem o professor Luiz Flávio Gomes chega a citar que são campo de concentração, porque é uma situação calamitosa mesmo. Aí em casa você pode estar falando, mas eu vou estar trancado no meu quarto, mas eu não fiz nada de errado, bandido bom é bandido morto. Mas não se esqueça, meu querido, são quase R$2.000 para bancar um preso. E isso sai da onde? Do seu bolso. Do contribuinte. Então, vamos, tem que ponderar muito aí. Pessoas que não têm alta periculosidade eu vim da escola, devem ficar presas cautelarmente. Doutora, minha opinião, doutora, eu vim da escola de Magalhães, Noronha. Nós temos faculdade, o nosso ídolo já falou do Guilherme Nucci. Sim. Eu vim da escola de Magalhães, Noronha. E o Magalhães, Noronha, uma vez, ele disse o seguinte, que um magistrado, para colocar uma pessoa na cadeia, deveria passar pelo menos um dia lá na cela para ver como é. Pois é. Então, é uma declaração polêmica. Mas é aquela história. Quem cometeu o crime foi ele, não foi o juiz. Quem cometeu o crime foi ele, não foi o promotor. Quem cometeu o crime foi ele, não foi o advogado. Porque se cometerem também vai ter o mesmo destino. Então, eu faço esse programa aqui hoje, que é um programa tipo solo e de nível pessoal, para defender a classe dos advogados criminalistas que às vezes são atacados. Uma vez escreveram aqui na parte da TV, posso escrever lá, Dr. Vanderlei de Mello, advogado do diabo. E eu pergunto, para que uma agressão dessa? Eu nem conheço a pessoa que escreveu, nem conheço a pessoa que escreveu. Respeito, não respondi, mas o advogado criminalista, ele dedica respeito ao réu, à vítima, à sociedade e, se não for muito impossível, peço o seu respeito. Não a mim,
a classe dos advogados criminalistas que a doutora integra. Porque a doutora, uma pessoa jovem, já está aqui também exercendo advocacia criminal. Doutor, mas o que é exatamente a prisão temporária? Doutor, a prisão temporária, ela é realizada para viabilizar a colheita de provas. Então, ela ocorre durante o inquérito policial. Ela tem prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. E nos casos de crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias, também prorrogável por mais 30 dias. Diferentemente da prisão preventiva, como ela é uma prisão que tem prazo, terminado esse prazo, a pessoa tem que ser colocada em liberdade. Interessante, doutora, que se porventura vencer o prazo da primeira, houve renovação, vence da segunda, a pessoa não foi solta, o juiz imediatamente tem que converter no preventivo. Sim, se não converter, a pessoa vai ser solta. Independente de alvará, viu, gente? Esses dias até um aluno me perguntou isso. Mas vencer dos 5 dias, ou os 10 dias, ou os 30 dias, precisa ir na justiça requerer? Não. O próprio mandado de prisão temporária vem redigido nele, que uma vez encerrado o prazo, não havendo renovação, não havendo decreto preventivo, a autoridade policial deverá, sob até mesmo pena de prevaricação, colocar imediatamente a pessoa em liberdade. Porque a doutora disse no começo, vocês se lembram, ela falou assim, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Às vezes, as pessoas me ligam e falam, doutor, mas o senhor atuou nesse júri aqui, a pessoa foi colocada em liberdade, mas o crime não foi um caso grave? Falou, olha, o direito não olha exatamente esse ponto, ele é um dos contextos. Vamos citar um exemplo. A pessoa comete um delito de homicídio e ele vai preso. No transcorrer, o juiz analisa que ele é primário, tem bons antecedentes, pacificou a prova confessando o delito e ele conseguiu comprovar que ele tem uma ocupação lícita. Às vezes é um pai de família, tem lá 2, 3 filhos que ele está cuidando muito bem. Então o juiz poderá, a lei diz poderá, não diz deverá, poderá conceder liberdade provisória com ou sem fiança, de acordo com o caso concreto ali. Doutora, mas e quando a pessoa é presa por razão de condenação criminal? Bom, aí é o ideal, né, doutor? Esse é o ideal, porque já houve um processo, a pessoa já teve aquele embate, né? Defesa e acusação falou, que é o chamado contraditório. Um fala, o outro fala, então faz aquele contraditório. Tem ampla defesa, tem produção de provas, tem oitiva de testemunhas. Esse é o ideal. É a pessoa que foi comprovado ali, através de um devido processo legal, que ela é culpada por aquele crime e que aquela pena é a reprimenda necessária para que ela restitua à sociedade pelo ato que ela praticou. Aí sim é o ideal. A prisão cautelar, ela deve ser imposta, que é essa prisão antes, é uma prisão efetuada enquanto a pessoa ainda é considerada inocente. Porque tem casos, doutor, que a própria confissão, por exemplo, ela não autoriza uma pessoa a responder o processo sendo presa, né? Porque a confissão, muitas vezes, ela é falsa. Então, às vezes, durante o processo, surgem novas provas de que aquela confissão não condiz com o que realmente aconteceu. Um exemplo, digamos que está numa residência um pai e um filho. O filho mata um amigo. O pai, para proteger o filho, tendo visto aquela cena, assume o crime. Aí o pai vai preso. Então, ele confessa, não foi eu que matei, porque pelo amor do pai, ele não quer que o filho perca a liberdade, né? Ele vai ficar preso no lugar do filho. Então, vem a perícia, comprova. Não, por exemplo, o filho tem 1,50 m de altura e o pai tem 1,80 m, constata-se lá pela perícia que o tiro foi dado por uma pessoa mais baixinha. Então, durante o processo é que vai se analisar se a pessoa realmente tem culpa. Então, a prisão que vem de uma condenação, ela é ideal. Eu sempre desconfiei daquelas confissões muito fáceis. Eu tive um caso uma vez aqui em Poços, foi interessante, em que
uma senhora, ao afastar o carro, isso foi na década de 80, ela, ao afastar o carro, atropelou um senhor que estava passando no passeio. Essa senhora. Ela chegou a dar um dinheiro para a empregada e a empregada assumiu que ela que atropelou. Confessou, inclusive. Depois nós vamos ver, em outra circunstância mais tarde, que não foi ela, que foi a patroa que fez isso. Então, eu desconfio muito de confissão muito fácil. Eu acho que a confissão ela tem que ter lógica. Ela tem que ter começo, meio e fim. Eu sempre falo, doutora, olha como é bom esse programa aqui numa linguagem de rádio, que a gente vai conversando uma coisa, lembrando outra. Olha só. Eu sempre falo o seguinte, você está andando na rua. Então eu levanto de manhã, pego a minha maleta de advogado e saio e vou indo para o escritório. Aí encontro a doutora Patrícia, ela me conta assim, o senhor soube, doutor, o José atirou no João. Qual a primeira pergunta nós fazemos? Por quê? Por quê? Por quê? Observa a cidade. Tem 180 mil pessoas aí. Vocês estão vendo alguém dando tiro em alguém aí? Porque o tiro é o ponto final de uma conversa. Quando a pessoa dispara uma arma, tem uma história atrás disso. Aonde eu aprendi isso? Em 43 anos de profissão. Ninguém levanta cedo. Doutor, eu nunca vi a pessoa levantar cedo. O que eu vou fazer hoje? Eu vou dar um tiro num cara ali embaixo. Vou lá, doutor, eu vou lá dar um tiro no cara e já eu volto. Isso não existe. Isso não existe. A primeira pergunta, por quê? Pergunte sempre o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? O porquê, doutora, é a mola mestra que impulsiona a humanidade. É verdade. Por quê? Então, não venha tentar me convencer. O fulano de tal matou o outro sem motivo. Não. Não, sem motivo não. Tem uma história antes disso. Eu aprendi isso, como eu disse, em 43 anos de profissão. Às vezes o jeito de eu narrar o fato para vocês pode parecer um pouco cru. É que eu descobri que não tem crime sem motivo. Então, cabe a todos nós evitarmos a situação de terminar assim. A minha avó Sebastiana, mãe do meu pai, que hoje está com Deus, ela me ensinou o seguinte, doutora. Precisamos ver o fundo das coisas. Vá procurar o fundo das coisas. Vá descobrir por que aquela situação chegou. Uma briga, uma agressão. Por quê? A vítima pode estar certa e a vítima pode estar errada. Nós tivemos um caso aqui, doutor, de uma nora e uma sogra. E a sogra, então, para atacar a nora, a ex-nora, ficava falando assim, meu filho está emagrecendo, meu filho está passando fome, meu filho está mal vestido. E um dia surgiu um atrito da nora com a sogra. E eu pergunto, você foi apurar a história? O rapaz está mais forte do que eu, mais bem vestido que eu. Então, doutora, infelizmente, essas picuinhas têm trazido resultado danoso. Doutor, mas sobre as prisões, no caso da prisão, por exemplo, por sentença de pronúncia, hoje a gente verifica que isso quase não acontece mais. Estando em liberdade, permanece em liberdade. Aliás, tem a súmula 6 e súmula 7, lembrei. Súmula 6 e súmula 7 do TJMG. Doutor Valdo Zé Vieira, por exemplo, juiz de Pouso Alegre aqui, ele é de Poços de Caldas, doutor Valdo Zé Vieira, filho do doutor Sebastião Vieira Romão, foi juiz aqui em Poços, foi juiz em Pouso Alegre. Ele dizia o seguinte, ele cumpria a súmula 6, estando solto, permanece solto. Ou a súmula 7, estando preso, permanece preso. Aí que entra, então, no caso da condenação por pronúncia. Estando preso, permanece preso. Exatamente. E esclarecendo, para quem não sabe, né, doutor, que a sentença de pronúncia é aquela que manda a pessoa a julgamento para o tribunal do júri decidir. Porque os crimes dolosos contra a vida não é julgado pelo juiz togado, né? Quem julga é o povo. Então, na sentença de pronúncia, reconhece ali que houve um crime doloso contra a vida, tem autoria e materialidade ali praticamente bem esclarecido, né? Bem indiciado, então já vai para o júri, para o tribunal analisar e decidir se essa pessoa vai ser condenada ou não, cabendo ao juiz togado apenas a aplicação da pena. Eu recebi um e-mail me perguntando
Por que aquele bispo, aquele que esfaqueou o Bolsonaro, por que ele não está sendo julgado pelo rito do Tribunal do Júri? Porque ali ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Sim. Então, a Lei de Segurança Nacional, ela olha um tipo de crime por ideologia política. Então a pessoa, por exemplo, eu não gosto do presidente da Rússia, vai lá dar um tiro nele? Não pode. Então, os crimes que têm ideologia política, e parece ser esse o caso aí, é de competência do juiz singular. Ele não vai a julgamento do Tribunal do Júri. A não ser que, na instrução criminal, lá na frente, o juiz presidente do julgamento entenda que houve sim crime contra a vida e não contra a Lei de Segurança Nacional. Mas no caso do bispo, por exemplo, isso aí vai ser decidido. Mas o rito até agora indica que é pela Lei de Segurança Nacional. Porque o crime é praticado por inconformismo político. Sim. Então, não é um crime doloso contra a vida. Tem uma outra motivação, né? A motivação é a política. Até complementando isso que o senhor comentou agora há pouco, não é que a gente está dizendo que alguma situação justifique tirar a vida de alguém. Não, nenhuma. Uma coisa é motivação, é diferente de justificação. Nada justifica tirar a vida do outro, não. Mas motivo existe sim, sempre tem um motivo para um crime. E além disso, tem casos em que a vítima é sim responsável. Não é aquilo que, não é vítima, a vítima é sempre vítima, a vítima é coitadinha. Não, tem pessoas que tiram tanto a outra do sério, que inclusive o próprio legislador prevê no artigo 121, no parágrafo 1º, o homicídio chamado privilegiado, que é aquele onde a pena é menor no caso da pessoa ter provocado tanto a outra, que ela causou na outra uma emoção tão violenta, tirou a outra do sério e ela pratica o crime praticamente sem saber o que está fazendo. Então a vítima podemos dar um outro exemplo. De culpa, sim. O ladrão entra numa casa armado e começa a agredir uma senhora, o marido chega e mata o ladrão. O ladrão é vítima. Ele é vítima lá. Mas vítima no crime, vítima no homicídio. Mas na situação processual, a vítima é aquele que está dentro da sua casa e sofreu o ataque. Ele sim é vítima. Então, a vítima, a lei define quem é a vítima. É aquele que injustamente sofre a agressão. Agora, se está armado, invade uma casa, toma um tiro, ele vai ser vítima? Não vai. Vítima é quem está dentro da casa. Aquele que praticou o ato de defesa. Tanto é que a lei define o ato dele como legítima defesa. Exatamente. E aí, legítima defesa de terceiro também. Se eu ver alguém sendo agredido, eu posso ajudar essa pessoa e aí é legítima defesa de terceiro. Certa feita, Sobral Pinto foi ao presídio defender um preso político. E quando ele chegou no pátio, ele viu que tinha um cão da polícia lá, recebendo tratamento, água, a ração direitinho. Quando chegou no calabouço, o cliente dele estava quebrado, tanto apanhar, todinho machucado. Sabe o que Sobral Pinto fez? Redigiu uma petição pedindo que fosse dada ao cliente dele o tratamento dado aos animais. Essa petição se tornou famosa, um habeas corpus, está lá no Supremo Tribunal, como exemplo a ser seguido por todos os advogados. Quando Heráclito Fontoura Sobral Pinto, que morreu com 91 anos de idade, advogando, ele fez uma petição de habeas corpus e pediu para o cliente dele ser tratado como os animais. Porque o cliente dele estava sendo tratado além disso. Então, gente, nós vamos hoje encerrar esse programa dizendo que foi um programa autoral, em que eu procurei trazer aqui a informação sobre o trabalho do advogado e pedir a você que, da mesma forma que nós respeitamos você, respeite o advogado criminalista. Doutora, a senhora está iniciando agora na área criminal. Qual a mensagem já dá para os novéis? A doutora já é advogada há bastante tempo, mas iniciou na área criminal junto comigo. Então, doutora, que recado já daria para os novéis advogados criminalistas? Olha, o recado primordial que eu acho é que tenha disciplina, que tenha gosto pelos estudos, que esteja sempre pesquisando e que leve no coração uma intenção, assim, um sentimento de que a pessoa erra, desliza, sim, mas ela pode se recuperar, né? Eu acho uma pena o sistema penitenciário brasileiro, a gente vê que o Estado ele quer economizar
no cumprimento das penas, né? Os presídios estão todos terceirizados, não tem mais cozinha, não tem mais lavanderia, não tem marcenaria, a maioria dos presídios, né? Então, para quê, né? Pena não é para ser barata, pena é para ser eficaz, é para recuperar a pessoa. Porque no Brasil nós não temos pena de morte, em regra, e não tem prisão perpétua. Então, a gente não pode ter essa cultura de que bandido bom é bandido morto e bandido bom é bandido trancafiado. Bandido bom é aquele que se recupera e que volta para a sociedade para contribuir para a sociedade. O programa de hoje será dedicado aos advogados criminalistas. Representando essa boa quantidade que temos, nós citamos aqui o professor Dório, doutora Carla Felisberto dos Reis, doutor Fabiano Vitti, doutor Luciano Quinteiro. Eu incluo aqui também a doutora Patrícia Silva, minha companheira de trabalho. E vou dizer uma coisa, são 43 anos nesta profissão, com muita honra e com muito orgulho. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.